Bom dia, meus amados. Que bom que você está aqui. Que bom, que bacana que você está aqui com a gente. Vamos para mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre a concepção e o que é Deus. Que prepotência, né? Como alguém pode falar sobre o que é Deus? Bom, a grande verdade é que existem até pessoas que estudam, né? Teologia, que é o estudo de Deus, né? Que significa estudo de Deus. Eu acho isso muita arrogância. Mas a grande verdade é que é necessário termos uma visão hoje mais abrangente do que é Deus. E eu vou trazer aqui para vocês a minha opinião própria, tá? Esse é o canal Ideias no Papel. Bem-vindo, ainda bem que você está aqui, então deixa seu like. Se quiser, compartilhe o vídeo. Se quiser, também deixa o like, né? Eu não faço vídeo para ficar famoso, eu faço vídeo porque eu acho interessante disseminar conhecimento e trazer um pouco das ideias, né? Trocar ideias é maravilhoso. Então, assim, a gente vai trazer um pouco aqui da história das religiões e a gente vai entender um pouco sobre o que é Deus. Isso na minha visão, tá? Eu respeito todas as religiões e respeito todas as formas de culto, que cada uma das pessoas sintam-se incluídas aqui no canal. Quero deixar isso bem claro, tá? Por mais que eu seja racionalista e acredite muito em Deus, mas tenho uma visão um pouco mais pragmática dessa questão. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês um contexto histórico. Nós vamos pegar na formação da sociedade, e aí a gente vai remontar por volta de 12 mil anos atrás. Por que por volta de 2 mil anos atrás? Nós vamos remontar aonde nós temos realmente indícios de junções sociais, né? Onde a gente vai ter realmente ali um público, pessoas que se juntam e formam ali suas primeiras cidades. Então a gente vai entender que na região da Turquia ali vai surgir a cidade de Göbekli Tepe, chamado hoje, e Karahan Tepe. São sítios arqueológicos que estão sendo estudados mais recentemente, e depois nós já vamos chegar em cidades como Jericó ou a Mesopotâmia também. E ali a gente começa a entender que se dá um processo do quê? De culto e adoração. Mas como que se dá tudo isso? As pessoas vivem ali, vamos dizer assim, na Idade da Pedra, mas sei lá, 50 mil anos, os seres humanos começam a se desenvolver. E ali começam as imagens rupestres, né? Então ele começa a se desenvolver através da arte. E as pessoas começam a divulgar através da comunicação as coisas que eles aprendem. Aprendi a utilizar uma pedra lascada. E ele compartilha com o seu próximo, ele compartilha com o seu amigo, com a sua descendência. E a partir da pedra lascada eles começam a criar mais coisas. E a partir desse momento eles começam a se juntar, porque eles entendiam que juntos eles eram mais protegidos. E ali começam-se os clãs, as tribos, né, para se formar as cidades e as nações. Então, nesse processo todo, nós percebemos que surge uma personalidade, que é o sacerdote, né? Logicamente, para surgir isso, tem que se ter o quê? O processo do conto, da história. Então, os questionamentos surgem na cabeça das pessoas. Como que foi criado o céu e a terra? Como que a terra foi criada? Do que é feito a água? Para onde vamos depois de morrer? Com tantas dúvidas assim, nós vamos entender que as pessoas ali que entendiam que tinham uma visão mais clara sobre isso, começam a criar ali uma alegoria sobre o que ele entende, quem são os deuses. E a gente vai perceber que nisso tudo, uma das principais divindades adoradas por diversos povos vai ser o Sol, né? Então, a gente tem até na Europa o solstício de inverno, que era uma comemoração, né? Por que o Sol? E também no Império Greco-Romano, Deus Sol Invictus. E por que o Sol? Porque o Sol é essa manifestação de poder, é essa manifestação de gerar a vida, de dar a vida a tudo que existe. E que não é mentira, porque na verdade toda a energia solar nós comemos, nós nos alimentamos, nós utilizamos o Sol para viver, para gerar energia, né? Então as plantas utilizam o Sol como fonte de energia,
dão fruto, e esse fruto nós nos alimentamos. Então, sim, essa adoração é até natural, porque empiricamente os mais antigos, os povos mais antigos, entendiam que o sol ele trazia vida, e realmente ele traz vida. Só que a gente percebe, logicamente, com esse crescimento da sociedade, vai surgir a figura dos poderosos, pessoas que tinham determinado capital, determinadas terras, determinadas plantas, e agregam pessoas que formam soldados, pessoas para proteger o seu patrimônio. E quando vamos ver, nós vemos a figura do rei, a figura do dono de posses, a figura das pessoas que detêm um determinado poder, e ali em torno dele vai se criando uma sociedade, e aí a gente vai entender que vai se fundir dentro dessa sociedade a figura do sacerdote, a figura do detentor das posses, e ali se cria-se uma aglomeração social e um ciclo, início de urbanismo, onde as pessoas criam as primeiras cidades, e nessas primeiras cidades existem seus sacerdotes, e a religião começa a ficar mais construída, mais elaborada, e a gente vai ter diversas religiões em vários locais do mundo que cresceram de formas diferentes, e cada um vai dizer que a sua é a correta, que a sua é a verdadeira, e que a sua é que vai te levar para onde você precisa numa vida pós-vida ou não, né? Ou uma reencarnação, que seja. Então a gente chega no ponto de um século, né, 21. Então estamos em fevereiro de 2024 e nós fazemos a grande questionamento, mas se existem diversas religiões, elas têm diversas ramificações, o que é Deus? E durante muito tempo eu me fiz essa pergunta. Durante muito tempo eu me questionei sobre o que era Deus, e eu consegui uma resposta para mim. O que é Deus? Isso que é Deus para o Carlos. Eu quero que vocês entendam, e eu vou deixar aqui bem claro, que hoje eu sou professor de História, mas eu fiz Teologia pela Fundação Renascer em Cristo, e me formei ali como pastor, né? Não concordei com muita coisa que estava ali dentro da religião, e hoje eu não exerço mais essa função de pastor. E durante muito tempo eu não entendia porque a religião tinha tantas regras, e eu teria que seguir regras, e eu sempre achava que Deus era muito mais forte. Foi quando eu conheci um pouco da astrofísica e da física quântica também. Então, segundo a astrofísica, a gente vai ter o nascimento do nosso universo numa explosão que eles chamam de Big Bang. Hoje esse conceito tem sido reformulado. Não que eles não digam que não existiu o Big Bang, mas quando existiu, ou talvez que não tenha existido, e o universo ele sempre foi assim, dessa forma, né? Ele se expande, se retrai. E a grande verdade é que quando eu parei para pensar sobre o que é Deus, eu percebi, lendo a Bíblia, que lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 3, vai dizer assim: e disse Deus, haja luz. Bom, se a gente for entender, é muita coincidência pessoas há mais de 2.000 anos terem escrito que o começo do universo, de tudo, foi o começo da luz, sendo que hoje sabemos pela astrofísica que o começo do universo foi a expansão e a criação da luz no ambiente que não existia nada, né? Só partículas subatômicas. E por diversas reações químicas, elas se fundiram e começaram a se juntar, se condensar por conta da gravidade, e é a forma onde surgem novas estrelas. E na Bíblia a gente vai entender que Deus é o alfa e o ômega. Então, analisando o contexto bíblico e analisando o contexto da astrofísica, eu cheguei à conclusão que Deus, para mim, Carlos, é a soma de tudo. E o que seria a soma de tudo? Então, se nós pegássemos o tempo do universo, nós vamos entender que o universo observável tem de 13,8 bilhões de anos, 13, bilhões de anos,
há 26 bilhões de anos. Não existe uma medição correta. Então, se Deus é tudo que existe, Deus ele tem 26 bilhões de anos de tamanho. Porque tudo que existe é Deus, então Deus é tudo que existe. Só que esse é o tamanho do universo? Não. Por isso nós chamamos ele de universo observável. A estimativa que o universo tem a bagatela de 90 bilhões de anos-luz. Ou seja, se você pegasse uma espaçonave e ela tivesse a capacidade de percorrer 300 mil quilômetros por segundo, levando massa, né? Objetos com massa. Hoje, só objetos que não têm massa conseguem navegar a essas velocidades, ou seja, partículas subatômicas como o bóson de Higgs e as partículas do Sol. Você demoraria 90 bilhões de anos para chegar no universo. Então Deus é 90 bilhões de anos? Não sei, né? Porque hoje existem estudos que apontam que esse não é o único universo, que é a teoria do multiverso. Então Deus seria o infinito elevado à infinita potência. Esse seria o tamanho da proporção de Deus. O que nos leva a crer e entender que a religião, sim, é muito boa, foi muito boa para a sociedade, porque trouxe conceitos de moral, conceitos de como se portar, e a gente percebe que os primeiros códigos de lei se derivam muito dos conceitos religiosos, por exemplo, o livro de Êxodo. Mas Deus é muito mais amplo do que isso, Deus é muito maior do que isso. Deus é muito maior do que um livro de regras, um livro de religião. Não que a Bíblia não seja um livro sagrado, a Bíblia é um livro sagrado, maravilhoso. Eu já li 2 vezes, mas também existem vários outros livros que são sagrados para quem acredita neles. E se Deus é tudo que existe, todas as coisas vieram de Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus nesse planeta. Então Deus, para o Carlos, é tudo que existe. E não é um livro de regras que vai determinar se você vai ser salvo ou não. Lembrando que a gente não pode falar de uma coisa que nós não sabemos, né? Se existe vida após a morte. Mas que Deus, segundo o que nós acreditamos, e a total conjectura do universo, essa complexidade que é o universo, né? Essa existência maravilhosa, muitos acreditam que tem que ter um arquiteto, e eu acredito que tenha. Deus tem que ser muito mais abrangente do que uma religião, muito mais abrangente do que um grupo de regras muito mais abrangente, porque ele é tudo o que existe. Então, Deus é o infinito, elevado à infinita potência. Muito obrigado. Espero aqui ter tirado ou te trazer uma visão um pouco mais abrangente do que é Deus. E eu não estou aqui para contestar a sua fé, não apoio que você tenha fé, tá bom? Eu apoio que você tenha fé. Mas é uma visão mais abrangente e que tira toda uma carga de preconceito e padrão que você deva seguir para ser de Deus. Para mim, ser de Deus é amar o teu próximo como a ti mesmo e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus é amar a vida. Deus te deu um presente, é a vida. Então vive. Deixa seu like, tá? Compartilha. Ajuda o canal. E é isso. Muito obrigado.